Olá, membros do grupo do Facebook de Alto Paraíso, boa tarde. Hoje é dia 22 de novembro, sexta-feira, 15h08 da tarde. Como nós havíamos falado para vocês, nós esse ano temos algumas novidades. Uma das novidades é o canal no YouTube para o grupo, e nós vamos fazer algumas entrevistas, alguns vídeos para vocês. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Padre Leilson, que está aqui do meu lado. Nós vamos começar. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Walter. Boa tarde você que está nos assistindo nesse exato momento, através aí do Face, através aí desse canal de comunicação que é o YouTube. Meu abraço terno e fraterno. Estamos aqui para conversar, dialogar, falar das coisas, dos fatos belíssimos da vida. Padre, quando a gente falou no grupo de Alto Paraíso, nós íamos conversar com o senhor, sugeri que alguns membros fizessem algumas perguntas, né? Fizessem algumas sugestões de perguntas. E a Carol Leg perguntou quais são as origens do senhor e qual a influência na tua família, da família do senhor, né, no caso, que levou o senhor no seu ministério, na verdade. Então, eu sou de uma família numerosa, o meu estado é o estado do Maranhão. Eu tenho 15 irmãos, dos quais são 14 agora, um faleceu. A minha família vem de uma família religiosa, graças a Deus, e foi nesse contato religioso e no sofrimento do povo do meu estado do Maranhão, o trabalho muito atuante da igreja, que me despertou esse trabalho, esse chamado de Deus para o ministério ordenado, me tornasse padre. Então foi um incentivo primeiro, foi da minha família, né, por ser uma família religiosa. Padre, a gente sabe, né, eu na verdade soube há pouco tempo que a família toda do senhor é uma família evangélica, né, uma família evangélica. O senhor tem algum tipo de diferença entre na família do senhor por causa dessa condição no restante da família do senhor, né, ser evangélico e o senhor ser católico, né, claro? Não temos nenhuma divergência nem convergências, convergente talvez no sentido o aspecto religioso, a maneira que cada um se posiciona, vive a sua fé, mas em termos de divergências não. Nós, graças a Deus, nós nos damos muito bem em relação a isso, até porque não somos de uma família xiita, de radicalistas, de fanáticos. Isso é o lado negativo da religião, seja de qualquer aspecto, né? Mas convivo muito bem, tranquilo a respeito disso, até porque a minha família é evangélica há mais de 30 anos e eu sou padre já há 7 anos. Quando eu decidi ir para o seminário, eles já eram evangélicos. E depois nós convivemos muito bem com isso, até porque a igreja não é para isso. A religião não é para dividir as pessoas, a religião é para unir as pessoas. E a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas, de forma que isso é muito pacífico, muito tranquilo dentro da igreja católica entre nós. Sabemos conviver com todo mundo, sem se preocupar, até porque a igreja ela não faz proselitismo de pessoas, né? de querer para ganhar a fé, de querer... Não, isso não é próprio da igreja católica e muito menos faz parte da minha família, porque nós temos uma formação também cultural que prima sempre pela paz, pelo respeito, pelo diferencial. Não temos essas divergências, não, com muita tranquilidade. E aproveitando, padre, que a gente está falando de católicos e evangélicos, o Paulo Rodrigues fez uma pergunta para o senhor. Qual é a diferença entre evangélicos, se há, né, no caso, uma diferença entre evangélicos e católicos? A diferença está na maneira que cada um se professa a sua fé. Então, no catolicismo nós temos um corpo doutrinal que se expressa pela Sagrada Escritura, pelo magistério da igreja, os ensinamentos da igreja, os dogmas da igreja, e também
sobretudo pela tradição dos apóstolos. Isso que nos diferencia. Nós temos uma unidade, nós temos uma identidade que é cultural, uma identidade religiosa. Não estou dizendo que os outros não tenham, estou falando daquilo que é propriamente secular, milenar, nosso. Nós temos. O que diferencia muito isso foi a partir do século XVI, no final do século XV para o século XVI, quando Martim Lutero, que era um monge, um padre, um monge augustiniano da nossa ordem da igreja, então ele se desentendeu com o magistério da igreja e se aliou aos príncipes da Alemanha e ele criou o próprio movimento protestante. Mas o próprio Martim Lutero não queria dividir a igreja, nesse sentido. Os príncipes aproveitaram dessas oportunidades, aqueles que tinham pensado... Ele queria uma reforma, padre, apenas? Ele queria apenas remodelar, uma mudança em alguns aspectos, que naquela época era necessário passar por tudo isso. Então as pessoas se aproveitaram de tudo isso, fizeram essa panaceia toda, mas no sentido da divergência, dos conflitos, sem necessidade para isso. Mas o que nos diferencia é apenas esses aspectos, os nossos. Mas depois nós temos algo muito em comum. O que nós temos... convergência, na verdade, é a fé de todos. É a fé de todos em um único Deus, né? O único Deus que temos Jesus Cristo como nosso Salvador, é o único que nos salva. Isso é para católicos, é para evangélicos, é para os cristãos, para todos nós, isso. Mas a religião não é para isso, a religião não é para criar esses celeumas, esses grupinhos, essa rivalidade, quem tem mais, quem tem menos, quem se salva, quem não se salva. A palavra de Deus não é para julgar, esse julgamento só pertence a Deus, nem os mortais não pertencem a isso. Nós falamos aqui, padre, como eu dizer que Martim Lutero, na verdade, queria umas mudanças, né? E o senhor, quando o senhor veio para cá, eu pessoalmente notei que houve uma grande diferença da forma da Igreja Católica se manifestar em Alto Paraíso. A gente sempre vê a Igreja Católica como algo mais engessado, né? Uma coisa assim mais tradicional, enquanto as igrejas evangélicas elas sempre foram vistas de maneira diferente. E o senhor faz vários movimentos, né? Com jovens, os acampamentos, a gente vê vários... enquanto casais com Cristo. Isso, várias mudanças que antigamente não tinha aqui na igreja local, pelo menos. Isso é uma característica do senhor pessoal, né? O padre Leilson é assim, gosta dessas coisas, ou são ordens da igreja que o senhor tem que cumprir e seguir a risca? Não, até porque na igreja ninguém faz nada obrigado, nenhum padre terá obrigado, e na igreja não existe isso, nós somos livres dentro de um corpo doutrinal, dentro de uma corresponsabilidade que remete a todos nós. Isso está na proposta do Evangelho. Jesus Cristo ele é muito claro, muito objetivo, quando antes dele subir para o céu, quando ele diz em Mateus, o capítulo 16, versículo 16, Mateus capítulo 28, aliás, e o versículo 16 ao versículo 20, ele dá uma ordem muito explícita aos apóstolos, quando ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas. E essa característica é a iniciação ritual, é o batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois fazer cumprir tudo aquilo que eu vos ensinei. Naturalmente, ao longo desse milenar da história da igreja, a igreja foi se acomodando, né? Se acomodando às suas estruturas. E depois veio o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que foi um marco muito importante na história da Igreja Católica no mundo, que foi aberto aí no ano de 62 a 65, o Concílio Vaticano II, e ele foi um de ornamento, foi abrir as portas, vamos tirar o que é mofo dentro da igreja, vamos fazer uma mudança. E essa primeira mudança aconteceu com a mudança de língua. Todos os nossos textos litúrgicos, todas as nossas celebrações, todas eram feitas em latim. Não se considerava as línguas de origem, as línguas vernáculas. Mas isso era porque, padre, a igreja ela se sentia, não agora, né, como se fosse porque ela se sentia superior às pessoas,
ou porque é para passar uma ideia de santidade? Não, ela não era nem uma questão nem outra, não sentir superior nem ideia de santidade, porque a santidade ela já tem dentro dela, que todo aquele que é batizado tem em si a marca do divino, tem a marca do eterno. Nós já carregamos isso, essa santidade, só precisamos transbordar essa santidade em coisas concretas. E nem marcar a questão da superioridade. Mas a igreja ela é milenar, ela tem 2.000 anos, está caminhando para 3.000 anos, e ela foi acostumando assim com uma igreja única, a ideia então da cristandade, a ideia da igreja que ela tinha todos os seus princípios, a língua, não poderia falar outra língua, senão estaria quebrando a unidade, mas é a compreensão, a mentalidade de uma época, que ela é fruto de uma época. A gente não pode julgar o passado, mas compreender esse passado à luz do momento presente, mas com uma roupagem, com outras ideias. E o concílio vai dizer justamente isso. Depois tem razões históricas também. Uma das razões históricas todo quando a desintegração do sistema feudal, em que a igreja estava também no sistema feudal, e ali principalmente a desintegração dos estados pontifícios, e que culminou-se justamente aí com, em 1929, com o Tratado de Latrão, quando a igreja perdeu os estados pontifícios dela, e a igreja, e aí a maçonaria, de certa forma, junto com Garibaldi, tentando pressionar a igreja, quando a igreja, o Papa sentiu acuado dentro da igreja, na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, e o Papa sentiu-se prisioneiro. Ao sentir prisioneiro, ele usou recursos que é de condenar a modernidade, né? É a compreensão da época de condenar a modernidade. De forma que o tempo foi passando, os novos papas foram se abrindo. Não dá para condenar, isolar a ciência, não dá para condenar a modernidade. Nós temos que dialogar com a modernidade, porque a modernidade ela tem algo muito importante para nos oferecer, nos ensinar, mas a fé também tem algo muito importante a transmitir, a dizer e ensinar também. Então, fazendo essa junção de valores, e isso se traduz em linguagem, e se traduz em expressões concretas da igreja, a vida pastoral da igreja. Então não dá para fazer um trabalho pastoral dentro da igreja usando toda a metodologia que foi muito importante, mas no passado foi muito importante para uma época, mas para o momento agora da pós-modernidade exige um diálogo, exige uma abertura. E é dentro desse contexto que nasce o Concílio Vaticano II, e é nesse espírito então, de comunhão e participação, de uma linguagem, maneira de abordar, de transmitir a fé, é que nós, padres, fomos inseridos dentro. Nascemos dentro desse contexto, formados nesse contexto. E depois, a fé ela tem que chegar em todos os cantos da terra. Então, de forma muito transparente, com muita clareza. Só vou concluir para dizer que isso é um processo que a igreja está mudando. A igreja ela passa por um processo de mudança. E esse processo de mudança da igreja, ela vem combinar justamente com aquilo, também, de certa forma, com as minhas aspirações. Porque se eu não tivesse motivações internas, porque as motivações elas são internas, né, a maior parte, se eu não tivesse essas motivações também internas, com todo esse pensamento de mudança que a igreja quer, que necessita, que é saudável, é legal fazer isso, fazer esse trabalho, se eu não tivesse essa perspectiva, eu estaria repetindo os mesmos atos que hoje não corresponderia o conteúdo da mensagem evangélica, os ensinamentos da igreja, aquilo que a igreja pede, aquilo que a igreja quer que seja inserção no meio do povo, no meio social, no meio religioso. Então, tudo isso veio combinar com aquilo, com minhas ideias, mas uma ideia que onde eu existia, a igreja já tinha isso também já em mente. Na verdade, então, todos esses programas, né, todas essas ideias que o senhor tem, como você citou... É a nova evangelização. São estratégias para atrair pessoas para dentro da igreja, então. Eu não diria que seja estratégico. Ele fala, francamente, que nossa reunião do clero, nossas reuniões mesmo com os coordenadores de pastorais, agora nós estivemos reunidos, até porque eu sou coordenador do regional de Ariquemes, que envolve aí as 8 paróquias. Nós nos reunimos, então, os 2 regionais da Arquidiocese de Porto Velho e aqui. Nós não sentamos para, vamos montar estratégia para botar as pessoas dentro da igreja, para a gente... Não.
A igreja não faz proselitismo religioso. Isso eu deixo com muita tranquilidade a você que está aí me ouvindo agora nessa entrevista. A igreja não tem isso. Agora, é o direito da igreja levar o evangelho, a transmissão do evangelho, o conteúdo das suas verdades, das suas fés, às pessoas. As pessoas têm um direito de receber. E têm um direito de receber. Naturalmente que nós queremos que as pessoas elas estejam recebendo algo com tanta solidez. E que naturalmente que aqueles que se identificam com a igreja e receba esses conteúdos da fé, a elaboração da fé, que seja também evangelizado, mas que seja protagonista da evangelização. Não só receba passivamente, mas também seja também esse transmissor da fé através do testemunho de vida, através da coerência de vida, através não somente da pregação, mas através daquilo que se prega, daquilo que se vive também. Então, não é estratégica. Significa que as pessoas têm o direito de receber. E nós temos o direito de cuidar. Porque Cristo vai cobrar isso de nós. Né? Cristo vai cobrar isso de nós. Nós recebemos talentos, recebemos dom, a igreja é guardiã disso. E se ela não cumprir seu papel, ela tá deixando de ser igreja. Ela não pode trair o evangelho. Ela não pode trair o seu fundador. E é uma forma também da igreja ela chegar mais perto das pessoas. Né? A igreja tem que estar próxima do povo. A igreja não tem que estar distante. A igreja não pode estar distante. O padre não pode estar distante do povo. Tem que ser o povo. Né? Tem que ser o povo, tem que chegar o cheiro do povo. Até que o padre é o povo. O padre sai do meio do povo. Sai da comunidade, se ausenta por um período da formação de 8 anos, 10, 9 anos, se ausenta no coisa, mas é devolvido depois para a comunidade. Não um ser celeste, não um ser superior aos demais, mas é um diferenciado pela sua vocação, pelo seu chamado, mas isso não torna a pessoa superior e não torna a pessoa distante de um pedestal. Ele tem que sentir o cheiro do povo. Um bom líder, um bom padre tem que sentir o cheiro do povo. O Papa insiste muito nisso. Sentir o cheiro do povo. Não dá para ser padre de gabinete. Não dá para ser padre de ar-condicionado. Você tem que sentir o que o povo sente. Passar as dores que o povo passa. E você tem que se aproximar. Essa é a figura do bom pastor. Daquele que carrega as ovelhas, daqueles que as conduz, daqueles que vai atrás. Essa é a imagem do padre. Essa é a imagem que Cristo quer dos seus sacerdotes. Padre, houve algum... você está dizendo que né, nós vimos aí, a igreja católica para isso está mudando, passou por uma mudança, isso é notável, nítido em qualquer pessoa pode ver isso aí. Houve, como o senhor começou a fazer esses encontros, essas ideias diferentes que nós vimos aí, houve um aumento da quantidade de membros na Igreja Católica aqui de Alto Paraíso? Eu fico muito contente que essas mudanças que seja contada por vocês, que sejam vocês mesmos que estão relatando esses fatos. Mas essa mudança na igreja, ela começou do primeiro pároco que esteve aqui. O primeiro pároco aqui, o padre Ludovico, e depois passando por todos os sacerdotes, meus colegas, isso é fruto de uma mudança. A igreja está sendo preparada. E nós falamos e costumamos e reafirmamos, a igreja ela é conduzida muito pelo Espírito Santo. Agora, naturalmente, nós temos que fazer a nossa parte. E justamente, depois, quando eu cheguei aqui, nós começamos a envolver mais as pessoas. Chamar mais as pessoas. Isso é o que se nota. Chamar, as pessoas comentam muito. Chamar mais as pessoas. Eu tenho 62 comunidades para atender. E a comunidade mais longe que eu tenho da igreja matriz é 60 quilômetros. Então eu atendo parte de Ariquemes, uma comunidade que pertence a Porto Velho, que é 60 quilômetros. Eu tenho comunidades também que eu atendo na Triunfo, na região da Triunfo ali, que pertence a Candeia do Jamari. Então eu tenho 62 comunidades e nós começamos a fazer um trabalho de conscientização, de formação, porque nós temos que capacitar as lideranças. O católico não pode ser aquele católico passivo. Aquele católico acomodado antigamente. Eu trabalho muito isso. Eu não quero mais católico relaxado. Porque também a igreja, não só a igreja católica, padre, eu vejo que é um meio também de expressão social. Né? Porque assim, às vezes as pessoas, né, moram lá no Triunfo. Essas pessoas às vezes não têm a forma delas se expressarem, né? Falar o que elas sentem, dar opinião, né, das mazelas que está vivendo
em volta de si, né? E a igreja se torna um espaço para isso também, né? A igreja ela nunca perdeu suas objetividades ao longo desses 2000 anos. Se a igreja ela se afasta dos pobres, ela está traindo Jesus Cristo. Porque a igreja foi formada por isso. Ela foi formada como pobre. Foi formada por pobres. Jesus era pobre. A comunidade de Jesus era formada por pobres, pecadores e excluídos. Era aquilo tudo que a religião da época não aceitava, discriminava, ele rebanhou para ele. E a igreja não pode perder essas características. Agora, só que não pode ser o pobre daquilo que se fala o marxismo. Não, isso é ideologia. A igreja não precisa trabalhar com ideologia. A igreja já tem o próprio evangelho, já tem a própria doutrina social da igreja. E a igreja ela é muito presente na vida social. Mesmo na Idade Média, quando a igreja, em determinado momento, estava atrelada muito aos ricos, ela não deixou de cumprir também seu papel social. Por exemplo, quando caiu o Império Romano, em 476, quando caiu o Império Romano, quando o Império deixou de existir, quem acolheu os pobres nas favelas, cuidando, alimentando, foi a igreja. Mesmo na Idade Média, quando a igreja recebia o seu donativo dos ricos para alimentar os pobres, o trabalho da caritativa. O fato é que a igreja hoje, ela trabalha, além desse trabalho caritativo também, através dos nossos orfanatos, através dos nossos hospitais, através dos nossos colégios, através das nossas obras, mas isso não pode passar destes fatos. A igreja ela oferece muito mais, que é libertar o ser humano. Libertar o ser humano através da conscientização ampla, de um debate muito amplo, colocar o ser humano como protagonista da sua história. Não como centro da história. O centro da história é Deus, é Jesus Cristo, é o centro da história. Não é uma mudança do teocentrismo clamufando aí, então, Deus, não. Mas o homem é chamado, nessa conjuntura da obra da criação de Deus, a ocupar o seu espaço, o seu papel, nesse cosmos, nesse cronos, criado por Deus, e cada um tem seu papel definido, e cada um tem que trabalhar, porque Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém, Deus não criou, disse, ó, esse aqui vai ser pobre, esse aqui vai ser rico, esse aqui vai sofrer, esse aqui não vai sofrer. Não, isso são consequências de uma sociedade tão justa, de uma sociedade tão opulenta, que vê somente a necessidade de um em detrimento de si. Então a igreja ela vai fazer, além desse trabalho religioso e espiritual, isso é a marca da igreja, mas também a marca muito profunda da igreja, ser solidária ao lado dos pobres. Se ela não faz isso, se ela não estiver atento a isso, ela não é a igreja de Cristo. Padre, uma vez o senhor falou para mim que não começou ainda, apesar de todos esses movimentos que a gente vê da Igreja Católica, né, e com certeza o senhor tem uma parcela, né, de culpa aí, o senhor não começou a pregar ainda como se deve. Está faltando alguma coisa ainda, né? O senhor falou aí da parte social da igreja. O que está faltando ainda aqui em Alto Paraíso que o senhor ainda não começou e gostaria de começar? Nós já começamos, é todo um processo, só que trabalhar com o ser humano, você não pode martelar, abrir a cabeça, a caixa torácica dela e colocar, despejar todas as suas ideias, os seus projetos, não. O ser humano, ele é convergência de ideias e leva um tempo você conscientizar as pessoas. Você mostrar para as pessoas que isso aqui é o caminho mais saudável, é o que vai dar resultado, vai dar certo, tem a linha da coerência. Mas nós já estamos, nós estamos concluindo o ciclo das obras, porque você é testemunho como era que isso aqui tudo era necessário, cuidar disso aqui. Agora nós começamos a intensificar a formação das lideranças. E agora nós vamos começar a entrar no papel, no trabalho social. Não diria o trabalho social nós já começamos, a combater a violência, a combater a criminalidade, a desigualdade social, chamando a atenção das autoridades para o problema do município. É o problema da droga, é o problema da violência, é o problema da pedofilia, é o problema da prostituição, é o problema do colono que precisa ser melhor atendido, é o hospital que tem que estar em boas condições e de pessoas saudáveis, que força de vontade para atender os colonos, as pessoas que moram aqui. Então, esse trabalho social nós temos feito, o trabalho. Agora, como é que o senhor faz isso, padre? Como é que o senhor consegue
conversar com os membros da comunidade do senhor sobre essas questões sem entrar na política, sem achar que está fazendo alguma coisa contra algum vereador ou contra o prefeito. Como é que o senhor faz? Como é que o senhor tem essa habilidade, professor? Primeiro, primeiro eu sou movido por ideias. Uhum. Eu sou movido por ideias. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu tive grande oportunidade de estudar em grandes centros. Isso me deu uma abertura enorme. E depois da minha história de vida, é uma história de luta e superação. Que não é o objetivo falar da minha vida aqui, a não ser que você me pergunte. Não, mas a minha história de vida me levou a ter uma sensibilidade para com as pessoas. O Estado nas suas esferas federativa, no Estado, no município, não pode ser omisso. Se tem poderes constituídos, todo o poder emana do povo. E para atender o povo, não o interesse de pequenas empresas ou das grandes empresas, não os interesses particulares daqueles que financiaram, aqueles que ajudaram. O Estado, o aparelho do Estado tem que usar toda a sua força. Aqui não estou falando de violência. Tem que usar todo o seu poder para exercer com dignidade a serviço do povo. Quando isso não está de acordo, então é papel também da igreja. Sim. Conscientizar isso se dá por meio da formação. Isso se dá por meio da formação, isso se dá por meio de uma conscientização, a homilia de um padre. A homilia, nós temos um espaço aí, 10 minutos, normalmente 10 minutos, 15 minutos, né? Normalmente. Uma homilia, ela tem que estar, eu aprendi muito isso no meu estudo de homilética, da hermenêutica. Você tem que, para estar numa homilia, você tem que estar com a Bíblia de um lado e o jornal do outro, ou seja, a fé e a vida. Você não pode ficar só preso aos aspectos alheio, o aspecto só o que o texto, tudo bem, descreve, mas como é que fica hoje a situação? O que Deus está querendo dizer para hoje, para esta comunidade, para esta sociedade? E é nisso que entra o papel de um líder, que tem dado o nosso trabalho, chamando as pessoas. E depois as pessoas sabem com quem estão lidando, as pessoas gostam de seriedade. E eu tenho essas características, eu tenho buscado, eu primo muito pela transparência, eu primo muito pelas convicções, pelo justo. Eu me pauto muito por isso. Isso é algo propriamente meu, então tem muito isso. Não estou querendo ser superior a ninguém, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mas mesmo nas minhas fraquezas eu tenho que buscar força para fazer o diferencial que tanto se precisa. Então isso tem uma conotação, isso provoca. E naturalmente muitas pessoas confundem. As pessoas confundem porque elas acham que eu serei candidato. Sim. Né? O senhor vai ser candidato, pai? Não serei candidato. Filiado a algum partido? Não sou e nem serei. Não seria, até porque já me procuraram por diversas vezes, até alguns escalões já me procuraram para mim ser prefeito da cidade. Nesses contextos... O senhor fica feliz ou triste quando a pessoa, por exemplo, quando o senhor está pregando, o senhor falou da homilia, quando o senhor está, aquilo que o senhor está falando faz parte da homilia do senhor, o senhor está pregando ali, né, dentro das suas ideias, e vem alguém, né, após isso, perguntar ao senhor, você vai ser candidato? De acordo com aquele... Isso me deixa triste. Isso me deixa triste porque eu considero uma pessoa uma pobreza espiritual. Tanto uma pobreza espiritual, uma pobreza mental, intelectual, falando assim, porque ela não conhece os princípios, o que é a dignidade humana. Ela não conhece a doutrina social da igreja. Ela não conhece então está faltando, e elas têm esse gosto para compreender. E isso tem muita confusão. É claro que eu não tenho dúvida, isso aqui, se eu fosse candidato, eu não teria dúvida que seria eleito prefeito dessa cidade, não teria dúvida disso. A igreja não me ordenou para a política. Agora, eu não sou uma pessoa apolítica, eu sou uma pessoa politizada. Eu não sou uma pessoa analfabeto político. Agora, eu não tenho partido político. A minha política ela é muito maior, é aquilo que a igreja pede, é uma organização ampla. Quem tem que entrar no mundo da política são os fiéis. Mas não é a bandeira da igreja que tem que dizer, olha, isso aqui é candidato da igreja. Não.
Isso não é papel da igreja, é papel do leigo, é papel de vocês que são jovens. Só vocês têm que entrar no mundo da política. Eu tenho que cuidar, eu tenho um rebanho. Eu sou médico de almas, eu sou um padre, sou um sacerdote. O meu papel é justamente o papel religioso, esse papel social, a inserção da igreja no mundo, em todos os aspectos. Tá? Menos nos aspectos partidários, isso não, uma política muito mais ampla. E isso as pessoas confundem muito, isso me deixa muito triste, me deixa muito angustiado. Prova, hoje mesmo alguém estava contando algumas coisas, por causa daquela manifestação que nós tivemos. Sim, até hoje dá fruto, né? Pois é, deu fruto. As duas manifestações que nós tivemos. E alguém trancado dentro de uma prefeitura, lá é gente nossa, tem gente, diz que era gente nossa aí, do dia a dia, para ser candidato. Pobreza, uma pobreza espiritual, é dó de dignidade. Isso me tira do sério. Elas confundem, acham que qualquer coisa que você vai ajudar uma pessoa, ela já acha que é motivo que você está querendo algo em troca. Elas não são capazes de compreender o ágape, o amor incondicional, o amor de Jesus Cristo, o amor da igreja, o amor de um sacerdote que não casou, não porque não gosta de mulher, não casou, não abandonou a família, mas preferiu estar em outro lugar, formando outras famílias, e se fala isso por amor. Se faz com amor, por gratuidade. As pessoas não compreendem isso, elas acham que é loucura. Elas acham que é loucura, elas compreendem essa sociedade onde que todo mundo quer levantar vantagem em tudo. Então elas confundem muitos papéis. Isso me deixa muito indignado. É por isso que eu preservo o meu título de eleitor lá em São Paulo. Não, hoje está em São Paulo. O meu sobrinho, que trabalha lá no Tribunal Eleitoral de Brasília. E aí ele falava: tio, olha por que você não vota? Por que você não transfere o seu título? Eu entrei que ele tem acesso, eu não sabia que ele disse que ele tem acesso. Eu olhei seu título lá, você teve uma multa, você pagou, porque quando tem aquela... Não vota, né? Não, eu voto, eu justifico. Mas às vezes tem eleição que é própria lá de São Paulo. Sim, algumas coisas lá, um plebiscito. Aí então ele falou: isso conta como eleição. E aí eu tinha uma multa aqui, eu paguei tudo direitinho, mas graças a Deus, é a maneira que eu tenho de preservar isso. Eu não gosto que as pessoas confundem muito isso, me tira do sério, eu não gosto de jeito nenhum. A igreja não me ordenou. Então, diante de toda essa questão que o senhor falou, que as pessoas confundem as coisas, né? Faz a confusão com aquilo que o senhor fala, aquilo que o senhor prega. É fácil ser padre aqui em Alto Paraíso? O senhor acha que essa confusão é uma característica só daqui, ou é uma característica que as pessoas pensam assim de forma geral? Isso é próprio característica de uma cidade pequena. É onde que muitas pessoas vivem de cabeças vazias, sem ter objetividades. Não só de Alto Paraíso. Isso é característica das pessoas onde que não tem falta uma bagagem espiritual, uma bagagem cultural. Mas não é fácil ser padre em Alto Paraíso. É um desafio. A começar pela grande quantidade de comunidades que eu tenho. E eu tenho que atender as comunidades e a igreja matriz. A paróquia ela cresceu muito, graças a Deus, em todos os aspectos. Sim. Eu tenho só que agradecer a Deus, agradecer todas as lideranças que nós temos, que é fruto de todo um trabalho de formação que está sendo intensificado, mas aqui eu necessitaria no mínimo 3 padres para atender a demanda, graças a Deus, mas não é fácil. Existem muitas incompreensões, existe muito julgamento. As pessoas falam muito que não deve, elas julgam muitas pessoas, condenam muitas pessoas,
não estou falando só, não estou falando de mim, estou falando do conjunto de modo geral, aqui é um lugar muito violento. Você sabe que de janeiro para cá, até setembro, mataram 22 pessoas. E isso ficou na impunidade. Isso dificulta o trabalho. A droga aqui é alta, né? Os aspectos que se observa através dessa criminalidade, da violência, o roubo, o poder público ele tem que avançar mais, ele tem que avançar. É muito desafio isso aqui, o trabalho da evangelização. Nós ficamos por muito tempo, essa paróquia ficou muito sem padres. Os padres só vinham aqui, às vezes, de Porto Velho, para atender a igreja matriz. As comunidades praticamente ficaram sem assistência, ficaram isoladas. E você começar a fazer esse trabalho não é fácil. Você conscientizar, falar para as pessoas o que é essa igreja, o que é o pensamento da igreja, o que é pastoral de conjunto, o que é o plano pastoral. As pessoas tinham uma ideia como se fossem donas. A igreja dona do bem, né? Dono, como se fosse propriedade. A igreja não é minha. A igreja não é de determinado grupo. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Nós apenas somos instrumentos de Cristo. Apenas instrumentos. Nós temos que fazer o nosso trabalho com muita humildade, com muita determinação. E quando você abre esse espaço para o diálogo, para mostrar, e às vezes há as incompreensões dentro da igreja, ou no campo da política, ou no aspecto aí social, não é fácil, mas eu sou movido por desafios. Se está tudo pronto, para mim não me serve. Eu gosto muito de ir além disso, é próprio. Eu sou uma pessoa que tem muitas energias e eu quero direcionar essas energias, canalizar ou sublimar essas energias para algo muito mais saudável, para algo de uma alteridade, de um projeto muito maior, de uma causa, de dedicar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas, atender as pessoas. Eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas. Eu não tenho dia nem hora para atender as pessoas. Os que vêm me encontram. O que eu não gosto é a parte, as pessoas, sabe, vai ser candidata, próprio de uma cidade pequena. Eu sempre tive um sonho que quando terminasse os meus estudos, me tornasse padre, eu queria ir para uma cidade pequena. Porque eu fui muito privilegiado, morei em várias capitais. E morei em grandes cidades importantes. Então eu queria adquirir uma bagagem cultural, uma bagagem espiritual, para oferecer isso ao povo. Porque cidade pequena também, há o lado bom e o lado ruim. O lado bom é porque você fica mais próximo das pessoas. E o lado ruim é porque você fica mais próximo das pessoas. É claro. Tudo isso, mas o lado bom faz parte. Sim. Todos nós temos lado bom, lado ruim, isso faz parte. Depois, aí, como a igreja cresceu, esse trabalho nosso, eu fiquei mais em evidência. Eu sou uma pessoa pública e também não estou isento de uma opinião ou outra, daqueles que pensam diferente. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. E depois eu sou uma pessoa que fala aquilo que penso. Né? Se gostei, não gostou, não estou preocupado em encher a igreja. Eu estou preocupado em fazer meu trabalho. Igual quando eu cheguei aqui em Alto Paraíso, aqui não parava padre nessa paróquia. Sim. Não parava padre. O último que eu vim aqui para assumir, o último ia ficar só 4 meses aqui. E a primeira coisa que eu falei, eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim e continuo falando isso, sem nenhum problema. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Eu vim aqui para fazer aquilo que administrar e fazer aquilo que a igreja me pede. Aquilo que é algo inerente ao meu ministério. Aquilo que é um trabalho em conjunto, da pastoral de conjunto, trabalho pastoral, aquilo que a igreja me pede. Eu não estou aqui para agradar ninguém, até porque ninguém sabe agradar ninguém. Quando você quer agradar todo mundo, você acaba desagradando a si e os outros também. Eu estou aqui, então eu falo aquilo que penso, né? Graças a Deus. E me sinto muito bem com isso. Não tem perspectiva de querer deixar de fazer joguinho. Não, de jeito nenhum. Padre, eu quero fazer uma pergunta aqui que tem um triângulo. Vai ter uma pirâmide aí de algumas faces aí. Como é que para um padre falar de política,
psicologia e ser padre. Religião, ciência e política. São três faces bem distintas, né, uma das outras, né, ou não? Eu gosto muito na questão da política. Quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, quando eu tive contato com os clássicos, seja através das obras de Platão, através das obras de Aristóteles, e na própria livro da República, isso me fascinava muito, a ideia da política como bem. Porque isso é muito próximo ao Evangelho, no sentido da distribuição dos bens, sim, o acesso aos bens. Isso é muito... Eu penso que o Estado, a sociedade, antes de se falar do Estado, a sociedade, a família tem que produzir homens honrados, tem que produzir jovens honrados, pessoas honradas, para ocupar esses espaços. Eu já ocupei meu espaço, eu já tenho meu espaço. O meu espaço, volto a dizer, meu espaço é no âmbito religioso, não é partidário. Porém, política, mas são políticas públicas, que é diferente de políticas partidárias. Então, isso não é em conflito com o pensamento, a doutrina social da igreja. Até porque a igreja entende na doutrina social que a igreja não assume partido político, até porque nenhum partido político tem a totalidade dos fiéis. Ou seja, nenhum completa o ser humano. Cada um tem as suas facetas. Muita divergência. Há muitas divergências de opiniões e ideologia. Então, a igreja se precaver isso historicamente através disso. Depois, a psicologia. A psicologia ela vai surgir principalmente no contexto do século XIX, e aqui no Brasil ela está muito recente. Ela chega aqui já no Brasil nos anos 49, nos anos 50. A psicologia ela é uma ciência tão jovem, mas tão importante na compreensão do ser humano. De forma que não pode haver não haver essa divergência. É claro que existem pontos conflituosos, mas eu me recordo na encíclica do Papa João Paulo II, quando ele lançou em 1988, eu estava entrando no primeiro ano de faculdade de filosofia, se não me engano, quando o Papa ele vai dizer que ele lançou a encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão, quando ele vai dizer que a ciência e a religião são duas asas. É como se fosse um avião que está caminhando para o infinito. São duas asas que ambas estão levando as suas verdades. A ciência, do ponto de vista da especulação, dos seus métodos, do seu rigor, e a religião a partir dos dados revelados. Revelado de quem? De Deus, a fé. Então são duas asas que caminham tudo para o infinito. E onde que elas vão se encontrar? Vão se encontrar em Deus. E de forma que a psicologia, e eu estou concluindo agora o 6º período de psicologia, a psicologia é uma aliada na formação dos padres, é uma aliada na formação do ser humano. Tem a tendência, padre, de fazer psicologia? Não, isso depende muito da afinidade. Nós estudamos psicologia na formação, na filosofia. Uhum. Na formação nós temos curso de psicologia. Nós temos cadeira, matéria 1 ou 2, matéria 3 de psicologia. O que normalmente nós temos no período também da formação é terapias, seja terapia individual ou seja terapia de grupo, né? Porque nós vamos virar para o ser humano. Na formação ele faz a terapia? Ele faz terapia? O jovem faz terapia. É necessário e é lastimável. É lastimável que não faz terapia, porque depois porque eles vão estar lidando com o ser humano, vão trabalhar com pessoas. E antes de trabalhar com as pessoas, a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber o nosso papel, tem que saber o nosso lugar, tem que saber lidar com os nossos desejos, as nossas inquietações, o que é próprio nosso, o que não é nosso, para não haver transferência e contra-transferência, né? Então, o padre tem que ser um homem muito integrado consigo, com a comunidade, com a sociedade, tem que estar muito resolvido também todos os seus aspectos, né? Pelo menos se conhecer, saber lidar com suas limitações, ou com as suas neuroses, suas angústias, as suas potencialidades. Então é necessário fazer.
Eu fiz, graças a Deus também, eu tive uma ótima formação, não tenho o que reclamar. Em São Paulo passei o seminário menor no sul do Espírito Santo, eu tive um ótimo seminário menor, eu tive ótimos formadores, eu tive ótimos alicerces. Na faculdade de filosofia, enquanto estava na formação, tive várias... Você tem formação em filosofia também? Eu sou licenciado em filosofia, eu sou professor de filosofia, eu sou licenciado em filosofia e também teologia. Então nós temos essa formação que é necessária. Mas eu escolhi, pedi ao bispo, na época do Moacir, fundamentei, porque o documento da igreja, nós passamos necessidade, a gente como padre, a gente não pode se contentar somente com a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. A gente não pode viver às custas desses conhecimentos, até porque hoje o conhecimento está muito volátil. Há um processo muito de mudança da globalização, da tecnologia, conhecimento. Nós estamos num mundo de expansão de ideias, de conhecimento. O que é hoje descobrimento, amanhã já tem uma evolução do pensamento. E a igreja tem que estar inserida nisso também, tem que acompanhar essa evolução. E a partir desses princípios, uma certa identificação com a psicologia que eu resolvi e fundamentei. A partir de um documento, nós temos que é um documento para a formação sacerdotal dos padres, pastores da FOBES, fundamentei e o bispo me concedeu, graças a Deus, essa permissão de fazer a faculdade de filosofia, de psicologia, e eu já estou terminando aí o 6º período, eu ainda tenho ainda mais 4 períodos na frente, são 10 períodos, são 5 anos de faculdade, estou concluindo o 3º ano agora, tenho mais 2 anos aí para frente da faculdade de filosofia, de modo que eu não vejo pontos de convergências assim. Claro que existem alguns pontos intrigantes, isso, claro, a gente não pode negar alguns momentos, mas eu sei, eu tenho que ter critério. Quando eu tiver numa confissão... Esses pontos assim, de conflitos, o senhor chega um momento assim que o senhor fica na dúvida que caminho seguir, o senhor consegue resumir tudo e tirar o melhor dos três, da política, da religião e da... Tudo bem. O que eu não posso fazer uma salada. Eu tenho que separar... Eu tenho que separar o que é próprio. Por exemplo, se eu estou numa confissão ou numa direção espiritual, eu não posso chegar dizer para a pessoa aquilo que é próprio do mundo da psicologia. Não tem que abortar, ou tem que casar. Vamos pensar da questão homoafetiva. Sim. Se eu sou um sacerdote, eu não posso trair as minhas convicções religiosas. Eu estou naquele momento, eu sou um sacerdote. Eu vou pegar aquilo que é próprio da psicologia para ajudar. Mas aquilo que vai contrariar os dogmas da fé, aquilo que vai contrariar os nossos valores morais e religiosos, eu não posso aplicar isso. Eu tenho que ter muito dado. Uma outra coisa é se eu estiver numa clínica. Se eu estou numa clínica, estou clinicando, eu estou diante do meu paciente, eu estou diante de uma pessoa que chega para mim, naquele momento eu sou seu terapeuta, eu sou seu psicólogo, e que tem situações, eu vou agir como psicólogo. Sim. Não tenha dúvida disso. Eu vou sem agir medo de estar errando. sem medo, naquele momento eu sou psicólogo. Sim. Naquele momento eu tenho autonomia, naquele momento eu estou com consciência. Eu tenho que diferenciar isso. Isso não é conflituoso. É claro que dentro daquilo, mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo terapeuta, eu tenho as minhas convicções. Eu tenho que as minhas convicções que o mundo interno, daquilo que o conselho não vai me tirar, daquilo que é meu. Sim. É próprio das minhas características também. Mas é claro que, nesse sentido, eu tenho que me situar aos papéis. Porque aí são mudanças de papéis. Que nós assumimos papéis. E não se trata de máscara, se trata de papéis. Papéis exercidos. Naquele momento, eu serei terapeuta. E vou agir como terapeuta. Não sou um padre naquele momento, eu sou um terapeuta. Então eu tenho que ser livre. Eu tenho que usar os métodos das ciências. Não significa que eu vou usar métodos daquilo que vai me agredir as minhas convicções internas e até convicções religiosas. Mas aonde que é possível, a gente também usar e fazer o trabalho livre daquilo que é próprio de uma ciência, daquilo que é próprio da religião. Padre, eu vou falar um pouquinho de educação, que é um campo também que eu vejo que o senhor gosta muito. O senhor já, até algumas pessoas comentaram na cidade, que o senhor já deu alguns puxões de orelhas aí das nossas autoridades em relação ao descaso com a educação. Por que o senhor tem tanto apego assim com a educação?
Porque as mudanças, eu acredito que a mudança ela vem pela educação. Seja a educação familiar, educação religiosa, educação do homem, do cidadão. Porque as mudanças, ela acontece principalmente no nível da conscientização, no nível da consciência. E a partir do nível da consciência é possível mudar o ser humano. É possível chegar nas suas estruturas internas. E é possível ver com outros olhos aquilo que o mundo do analfabetismo, da ignorância não é capaz de alcançar. Eu me recordo muito, me apaixonei novamente naquilo quando eu fazia faculdade de filosofia, o mito da caverna. Sim. E às vezes, a Alto Paraíso, nós estamos saindo desse mito da caverna. Eu tenho esperança, eu luto para isso, para que a Alto Paraíso saia do mito da caverna, né? E que as pessoas comecem a ver luzes onde que antes não era possível. Isso é possível através de uma educação. Isso é possível através que os homens e mulheres se deram as mãos, o poder público faz a sua parte. Não é fingir que está ensinando, não é fingir que está indo para a aula, mas é a formação integral do ser humano. E isso se dá no campo das ideias, e se dá no campo cultural, na bagagem cultural, e se dá na libertação do ser humano. E se dá no aspectos científicos das descobertas, e se dá através do fenômeno religioso, dos dados. E por isso me preocupo muito, porque sem educação nós ficamos estagnados. Não há libertação do ser humano, não há descobertas, não há avanço. E as pessoas tendem a ficar no mundo bárbaro. E o que é o mundo bárbaro? É o mundo que nós já avançamos, nós já superamos, onde que o homem é o lobo do próprio homem. E é pela educação que a gente vislumbra horizontes, onde a gente enxerga as possibilidades de concretizar as ideias. É possível pensar na questão da educação, onde o jovem tenha prioridade, onde o jovem tenha seu espaço, que não seja a droga, que não seja a violência, que não seja o roubo, onde o jovem ele tenha uma formação sólida de se tornar cidadão respeitado, onde que eles ocupem os postos de trabalho, aonde sem precisar trazer gente de fora. Não é? Eu tenho uma ideia de autoproteção também. Isso é uma ideia muito paternal, ou maternal, como fala Jung. Mas essa ideia que nós temos que investir nos nossos potenciais. Nós temos que deixar de ser colônia. Nós não podemos ser colônia de Ariquemes. Por todo respeito, uma cidade tão importante como é Ariquemes. Sim. Mas não podemos ser colônia de Ariquemes. Nós temos ideias. Nós precisamos injetar chá de ânimos nos professores, nas escolas, nos jovens, para que os jovens possam se libertar, para que eles possam fazer concurso, ocupar, ser gerente do Banco do Brasil, para que seja delegado dessa cidade, ou ainda que não tenha, para que eles possam ser padres dessa cidade. Por que eu tenho que vir do Maranhão para cá? Sim. Por que o jovem não pode ser? Por que o jovem daqui? Por que não podemos ter jovem aqui, ser cantor, que está aí levando as nossas músicas? Por que outro jovem pode sair de um outro lugar, vilarejo, torna uma celebridade? Por que nós não podemos também? Falta também oportunidade, falta oferecer isso. E eu acredito que isso vem através da educação. Eu não posso falar de fé se isso está faltando também. Isso vai fazer falta no meu trabalho pastoral, no meu ministério, vai fazer falta dentro da igreja, na conscientização da fé, na elaboração da fé. É um conjunto. Todo trabalho é feito de um conjunto. Então temos que pensar na educação muito mais ampla do que aquela de colocar, né, tecnicista para atender a necessidade do mercado. A mão de obra, até barato, ou não ou escrava, ou semi-escrava, não sei como se pode dizer. Mas pensar no ser humano como um ser integral, como o homem da polis, da cidade, o cidadão honrado, respeitados. Aqui não temos opção para os nossos jovens, não tem. Então, por isso que essa preocupação que eu tenho com a educação. Eu tenho visitado alguns colégios, eu tenho dado ideia, escuta, nesse colégio você já tem toda a classe, vocês montou aqui um coordenador, entre os jovens, pediu para os jovens escolher um coordenador entre eles, reúnam todas as classes, vocês têm quantas salas de aula? São 30 salas de aula, então você terá aí 30 coordenadores,
é de sala. Então vai sentar a direção, senta professor, vamos trabalhar o problema das. Qual é o problema? É invasão escolar? É a briga? É matando aula? O que está acontecendo? É motivação? O que está acontecendo? Então você coloca esses 30 alunos, que representantes de classe, você reúne, põe para sentar numa mesa redonda, não um sistema de aula, mas numa mesa redonda, onde que diretores e professores e alunos sentam no mesmo nível, na mesma pé de igualdade, papéis diferenciados, mas naquele momento o mesmo objetivo, discutir o problema da escola. Por que não sentar essas pessoas, sentar para discutir esses papéis, aonde o que a escola pode melhorar, o que o professor pode melhorar, o que o estudante pode melhorar? É isso que eu chamo de educação. Sim. Isso, não é aquela coisa só de conteúdo. Não, né? não é só que vai vai além disso, também isso é importante, mas extravasa muito mais do que isso, que é trabalhar isso, a cidadania, isso que está faltando muito. Padre, como o senhor sabe, eu também sou educador, né? Trabalho na Escola Santa Marcelina, e eu tento, desde já, imprimir, né, se aqui isso é possível, porque aluno nenhum é uma folha em branco, né? Todo mundo tem suas características, mas eu tento despertar nos meus alunos a importância justamente disso que o senhor está falando, do valor do conhecimento. Não o valor só de você tirar um 10 na tua prova, mas o valor de você saber, de você conhecer, de você ir além. Por que o senhor acha que a educação, não só aqui em Alto Paraíso, é claro, mas é um problema nacional, está tão desvalorizada, está tão desacreditada, que as pessoas não valorizam a educação como se deve? Por que o senhor tem uma opinião em relação a isso? Eu penso que é uma omissão do Estado. É uma omissão do Estado, ainda que nesses últimos anos tenha havido um certo progresso, porque a preocupação do Estado é erradicar o analfabetismo, dando diploma para a molecada. Desculpa a expressão, mas não é agredindo, mas é assim no bom sentido, dando diploma, dando documento. Isso não é educação. Porque nós temos, eu morei em São Paulo, e isso é um problema muito sério de São Paulo, onde que pessoas que estavam terminando aí a oitava série, que agora é o 9º ano, certo? Elas não sabiam ler, não sabia fazer as operações, as 4 operações, ela não sabia sequer nem escrever um texto. Eu aqui diversas vezes, não que eu não sou especialista em português, português o mundo aí está para ser aprendido diariamente, mas quantos jovens nossos aqui, uma vez eu queria dar um emprego para um jovem, eu também sou seletivo, eu não ajo com emoção também, eu ajo por razão. Aí eu mandei ele escrever, escuta, escreva, pega uma folha de papel, e o emprego que eu precisaria oferecer a ele exigiria a habilidade na língua portuguesa e na escrita, exigiria isso. E ele assim, escreva no papel, escreva. Aí então ele vai ditando, eu vou falando. O rato roeu a rede de remo. O rato roeu a rede de remo. Qual foi as consequências? Todos, colocando todas as palavras minúsculas. Eu falava, escuta, existe essa diferenciação entre não de pessoas, lugares, objetos, animais, existe essa diferenciação. Então, o Estado, o que ele está preocupado, a meu ver, é de dar um diploma, que as pessoas passem sem conhecimento, sem ter o conhecimento. Sabe, ele não está preocupado em formar cidadãos. Está preocupado em que a ONU veja o Brasil como um lugar que todo mundo tem acesso à educação. Mas um número maquiado, né? Uma coisa... Mas maquiado não é uma educação de qualidade. Está faltando muito isso no Brasil. E isso a começar através de dando condições aos professores. Quantos professores doentes temos hoje? Problemas mentais, problemas depressivos, com ansiedade, síndrome de burnout, tantas outras quadros patológicos decorrente do serviço. Padre, você não acha também que essa questão da desvalorização da educação não é um pouco um problema também da família? A família está deixando de passar para os seus filhos, para os menores, a questão do valor da educação? Mas é um conjunto, Quem forma o Estado? O Estado não é só um abstrato da racionalidade humana. O Estado é formado pelos cidadãos que saíram de uma família.
Isto é reflexo, seja da família, a sociedade e chega o conjunto do Estado. Mas o Estado tem condições, o aparelho do Estado tem condições. Que não é só manter as pessoas na miséria, desculpa a expressão, manter as pessoas prisionadas através da Bolsa Família. Sim. Eu acho que é muito importante em determinado momento a questão da Bolsa Família, mas ela não pode tornar escrava as pessoas dependendo sistema, né? só daquele sistema da mendicância. Ok. Padre, vamos aí para encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer ao senhor. O senhor é muito solícito, assim, atendeu a gente de uma forma muito bacana. Eu agradeço ao senhor. Mas para a gente encerrar, vamos fazer um bate-bola aí. Igreja Católica? É um espaço que deva ser ocupado e valorizado, principalmente pelas pessoas que nela se encontram. Igrejas evangélicas? Igreja evangélica precisa crescer para encontrar a unidade. Alto Paraíso? Uma cidade de desafio, mas muito importante para o cenário do Vale do Jamari. Jovens de Alto Paraíso? Jovens de Alto Paraíso, liberdades que precisam ser transformadas em coisas positivas. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, entre aí, curtem e compartilhem, critiquem o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.